Oi, tudo bem? Eu sou o Wagner. Oi, tudo bem? Eu sou a Grazi. Nesse vídeo a gente vai conversar com a Anne. Ela tem uma história linda também para contar pra gente e eu vou deixar que ela se apresente. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Anne. Eu escrevo no Instagram, vamos falar de adoção já há uns 4 anos, mais ou menos. Eu comecei a falar de adoção quando meu filho chegou. Eu sou mãe solo através da adoção. Eu entrei com a minha documentação no ano de 2015, no comecinho de 2015, em janeiro, e durou o ano todo a minha habilitação. Então eu demorei um ano para ficar habilitada. E no começo de 2016, eu descobri que eu já estava habilitada. E eu fui mãe nesse mesmo ano, no mês de julho, que eu conheci meu filho. E foram acontecimentos muito legais, que eu chamo de... Poderia ser coincidências, mas eu não acredito em coincidência. Eu já vou contar para vocês alguns fatos. Muitas pessoas me perguntam se é possível você adotar sendo solo, independente se é o pai ou a mãe. Uhum. Sim, é possível. É muito mais que possível, aliás. Não precisa... Você encontrou alguma dificuldade no processo? Foi diferente para você? Em questões de informações, durante a etapa com o setor técnico, você encontrou alguma dificuldade, alguma resistência? Não nenhuma. O que eu encontrei foi que, assim, eu acho que quando você está em casal, você divide as angústias e as alegrias do processo. Quando você passa na assistente, quando você passa pela psicóloga, ou quando, agora eu não sei se todas as comarcas você tem que passar por um grupo de apoio ou não, mas assim, aí você tem com quem dividir. Quando você vai sozinho, sozinha, você vai, pega toda aquela informação, guarda com você e depois volta para casa e não sabe muito o que fazer, não tem muito com quem dividir, né? Com quem falar, o que você acha daquilo? O que você achou daquilo? É uma escolha que você faz sozinho, né? Que você faz totalmente sozinho. Não, entendi. A gente estava só refletindo tudo isso, porque com a gente teve toda, como você disse, a gente teve essa dinâmica questão aqui. de dividir, essa angústia. Vocês têm uma troca, né? Sim. Quando você é solo, por mais até que você troque, às vezes, com alguém da família, um amigo mais... Mas nunca é a mesma coisa, né? E a pessoa que tá com você, quando você é um casal, é a pessoa que vai estar no dia a dia também, que vai colher esses louros ou não, né? Criança festa, criança faz bagunça, criança é criança. E aí, quando você faz tudo isso sozinho, a escolha é só sua também, os louros também vão ser só seus, né? Agora não dá, tá bom? Lindão. Você ia falar das coincidências. Então, porque o meu processo acabou demorando um pouco mais do que o necessário, né? Bom, para mim realmente demorou horrores, né? E processo que demora muito mais. Porque quando eu fui primeiro na minha comarca em 2015, você fazia primeiro curso, depois você passava pela assistente social, daí ela vinha na tua casa, ou ao contrário, não me lembro, e depois que você passava pela psicóloga. A assistente social veio na minha casa acho que em março. Então eu imaginei o quê? Nossa, então março, abril, maio eu tô falando com a psicóloga, né? Mas tá tudo certo. Tá bom. Só que aí eu só fui falar com a psicóloga acho que em outubro. Então demorou um tempão, porque a psicóloga férias e a quantidade de processos, porque as pessoas esquecem que as comarcas de família, elas não estão cuidando só de adoção. Sim. Né? Assim, só de adoção no sentido, elas não estão cuidando só da gente que está com interesse de adotar. Dos pretendentes, né? Receber crianças que foram abandonadas, eles têm que receber pais que foram denunciados por algum motivo. Então, se a pessoa se separa e tal, está lá na mesma comarca, é lógico que eu acho que em salas, em questões diferentes, mas isso traz traz uma demora, né?
A gente combinou, hein? É uma demanda maior que o número de profissionais, né? Com certeza. E aí, o dia que eu fiquei habilitada, em algum dia em janeiro, eu não me lembro o dia, de 2016. Mas eu só entrei no... Eu não era uma pessoa que entrava todo dia, sabe? Pra ver o que estava... Eu não gostava de alimentar muito essa ansiedade em mim, porque senão o negócio cresce demais comigo. Então eu prefiro ir de vez em quando e tal. Aí o que acontece? Linda. Dias, vamos ver só o nariz. Eu deixei passar uns dias e no dia que o Lilo nasceu foi o dia que eu entrei e descobri que eu estava habilitada. E como que eu sei disso? Porque eu moro num apartamento que tem um quarto só. E aí nesse dia que eu soube que eu estava habilitada, eu fiz um vídeo pro Decora. Eu gravei, o vídeo tá salvo no meu celular, né? E aí eu pedindo, tal, e aí passou o tempo. Aí quando foi começo de julho, eu faço aniversário no começo de agosto. Aí no começo de julho, quando faltava um mês pro meu aniversário, é sério, deixa a mamãe falar, filho. É super fácil, né? Você quer ficar lá na sala? Pô, senão eu vou ligar a TV, tá bom? Eu também te amo. Ele já tem as ferramentas, já. Ele já tem as armas. Tá certíssimo. Tá quietinho ou você fica lá na sala. Não dá pra você ficar enfiando a cara aqui toda hora. E... como ele cresceu? Ele cresceu, graças a Deus. Ainda é amarelinho, mas cresceu. E aí no começo de julho, quando faltava um mês pro meu aniversário, eu lembro que eu escrevi no Facebook. O Instagram nem era tão grande assim, né? Nem era do Facebook. Eu escrevi que faltava 30 dias pro meu aniversário, que ainda dava tempo de Deus me dar o melhor presente de aniversário da minha vida. Exatamente um mês antes do meu aniversário. E aí, escrevi isso e vida que segue, porque eu não tinha... algumas pessoas ficam muito angustiadas na espera, né, da adoção. Eu não tinha essa angústia, essa ansiedade, por quê? Porque eu tinha certeza que em algum momento meu filho ia chegar, meu filho ou minha filha. Eu não, é lógico que assim, você não sabe se é daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, principalmente dependendo do estado que você mora ou marca. Mas eu tinha essa certeza, então eu tentava não alimentar essa ansiedade, porque senão a gente fica doido, né? Você acorda todo dia assim, será que é hoje? Será que é hoje? E aí passa o dia termina e não aconteceu nada. Aí até que um dia eu saí na hora do almoço para fazer um trabalho voluntário, na minha hora do almoço, num lugar que é um gatil, que eles resgatam gatinhos. Eu saí para fotografar. E saí um pouco mais tarde do meu horário do almoço, assim, mas eu saí a 1, acho que eu saí 1h45, alguma coisa assim, para coincidir. E usar meu horário de almoço para fazer isso. E aí eu saí da empresa, parei o carro assim para colocar o GPS no celular, né? E aí tocou o celular. E o iPhone, ele tem um negócio que se é um número que você já ligou, ou se você trocou e-mail com essa pessoa e que tá escrito aquele número de telefone no e-mail, ele identifica. Pode sentar. Aí, escrito assim, talvez fora um João Mendes. Eita, aí... Aí eu tava assim, né, tinha acabado o carro, eu lembro que tava meio calor. Aí veio... Participação especial. Aí eu atendi no Viva Voz. Aí alô? Ela falou, é a Anne? Na hora que eu falei, eu já comecei a chorar. Porque eu pensei assim, só tem um motivo pra essa pessoa me ligar, o Senhor. Não vai me ligar aqui pra falar assim, desculpa, liguei errado, né? Pô. Aí ela, não, Anne. Aí eu não conseguia parar de chorar. E eu lá sozinha, obviamente, dentro do carro, eu chorar, pulsar, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, Deus leu a minha mensagem. Meu Deus, e agora? Aí eu chorava, e até que ela falava assim, Anne, posso falar com você? Pode! Aquele desespero.
Até que ela falou assim, não, eu queria saber se você ainda tá na fila. Eu, como ainda, né? Eu mal entrei. Como ainda? Falei, não, tô sim. Aí ela, não, é que eu tenho um bebê de 5 meses, eu queria saber se você quer conhecer. Não. É você. Daí... Aí ela me explicou algumas coisas. Na realidade, não me explicou quase nada, né? Nem falou que o bebê ia ficar atrapalhando os vídeos. Né? Isso nunca tem. Esse manual não vem. Eles não explicam. Eles mostram aquelas fotos deles com banho tomado, cabelinho lambido. E sempre assim, né? E aí depois, peraí, agora chega. Aí... realmente por telefone, o primeiro contato mesmo, eles não passam muita informações. Com a gente foi a mesma coisa. Eles só falam a idade, o sexo e se a gente quer conhecer. Apenas, aí a gente fala sim ou não, aí eles agendam um dia pra gente ir ao fórum pra contar a história. Foi exatamente assim. Isso era uma quarta, ela falou assim, eu posso marcar pra você vir aqui na sexta? Eu deveria ter falado assim, não, eu quero ir agora, né? Mas eu tava tão assim... Meu Deus do céu! Alguém ouviu minhas perguntas? Eu tava tão... Nossa, nem sei o que explicar. Que aí eu falei, não, tá bom. Aí de quarta pra sexta eu não dormi mais, né? Aí nunca mais eu dormi. Continuo com sono até agora, inclusive. E... Aí, sexta-feira, eu fui. E eu não queria avisar no trabalho. O pessoal já sabia que eu estava na fila da adoção. E avisar, porque assim, eu não sabia como era. Né? De repente, sei lá, ela falasse, olha, ele não está mais disponível. Ou se eu, por algum motivo, falasse assim, olha, eu não quero mais. Na realidade, assim, para mim, ele já era meu filho. Mas eu fiquei com receio de dividir com as pessoas, né? Então, eu só contei para minha mãe e para uma amiga do trabalho. Aí lá fui eu, né? Aquelas que, não, acho que ele não é meu filho, vai que acontece alguma coisa. E como meu fórum é no centro de São Paulo, e lá tem uma loja grande de cosméticos, vocês vão dar risada. Eu passei nessa loja que eu comprei de shampoo e de sabonete. Era assim, era um estoque para tipo uns 6 meses. Eu cheguei no fórum, boba, podia ter comprado aquilo no final, né? Não, mas eu tinha que ir carregando a sacola. Aí cheguei lá, tal, ela olhou pra mim, ela já deu risada. Ela falou, então, tudo bem? Eu falei, tudo. Tudo, né? Tá aqui, ó, a sacola. Ela falou, o que você comprou? Eu falei, comprei alguns shampoos japoneses, nem sabia nada de bebê, né? Assim, tipo, você percebe que quando você recebe o seu filho, a menos que você tenha tido outro bebê... na sua família, ou mesmo se você tenha tido outro filho, bebezinho, que você sabe exatamente o que é ter um bebê em casa. Caso contrário, não. Para que eu vou comprar tudo aquilo de shampoo? É louca. Mas, sei lá, foi a minha forma de... Não sei, de colocar aquilo para fora, né? Sim. Aí ela explicou um pouquinho da história dele só. Falou que ele estava abrigado desde que ele nasceu. Ele saiu do hospital e já foi direto para o abrigo. Explicou um pouco da história dele, da genitora, ou da mãe biológica. E me perguntou se eu queria conhecer ele. Eu falei, não, minha filha, eu comprei assim, uma tonelada de shampoo aqui pra quê? Pra mim? Não, né? Aí fui eu. E aí, nesse dia, tava um frio, tava que nem hoje aqui em São Paulo, porque hoje em São Paulo tá acho que uns 15 graus. Acho que tá até menos. De manhãzinha tava 13. Aí eu fui até o abrigo, né? E o abrigo, quando... No mesmo dia? Nesse mesmo dia. No mesmo dia. Pediu a carta de autorização e tal. E aí cheguei lá, dindão, e deixei o casaco no carro, porque eu falei assim, fiz do casaco. Eu já vou entrar, né? Dindão. Demorou. De repente abriu uma janelinha assim. Um olhinho assim pra fora. Eu falei, oi, eu vim falar com alguém, eu tenho aqui uma autorização judicial para conhecer o Lilo. Fechou o negócio. Eu lá. 5 minutos,
10 minutos. Aí eu, meu Deus, por que eu não peguei minha blusa? Até que ela abriu o primeiro portão, entrei. Só um minutinho. Aí abriu outra porta, eu entrei. Pode esperar aqui. Aí eu, aquele frio, até que veio uma pessoa da casa, aí me levou para o escritório lá no fundo, tal, não sei o quê. Aí contou toda a história de novo dele. Olha, aconteceu assim assado, o que a gente sabe é assim assado, ele é uma criança assim, assim, e eu assim. É que a gente foi a mesma coisa. A gente já não tava mais escutando nada, não. Eu não tava. Mas eu já tô aqui, minha senhora. Eu já sei tudo isso. Me mostra. Vai trazer bebê? Deixa eu ver primeiro, depois você me explica, né? Nem precisa explicar mais nada, moço. Eu já comprei todo o shampoo da vida dele aqui. Aí ela explicou, e eu lá, com aquela sorriso amarelo, assim, tipo, nossa, não tô querendo mais ouvir falar sobre isso. Aí ela foi buscar ele. E no fórum, a assistente que me atendeu nesse dia, ela falou assim, Anne, podem acontecer 3 coisas. Você pode se apaixonar por ele, você pode não sentir nada, e você pode gostar. Se você não gostar dele, eu preciso que você me avise. Então, quando a pessoa da casa foi buscar o Lilo, desesperada, né? Eu falei assim, meu Deus, e se eu não gostar dele? Nossa, naquele momento, até que ela foi buscá-lo e trazer para que eu conhecesse, acho que eu senti de tudo, assim, dor de barriga, dor de cabeça, calor, frio, tudo. Aí ela trouxe ele, eu não tinha contato com bebês, né? Não tinha ninguém próximo que estava com um bebezinho. Peguei aquele bebezinho assim, olhei pra ele, oi, tudo bem? Sabia como interagir, né? Sei que eu conversei um pouquinho com ele e tal, coloquei ele no colo. Na hora que ele deitou assim no meu colo, né? Que ele ficou deitadinho, eu peguei ele assim, como se fosse um bebezinho mesmo, né? Como a gente segura um bebê. Aí eu senti uma coisa assim, sabe? Como se eu tivesse completa. Aí eu ainda peguei meu celular, com ele no meu colo, com a moça lá, liguei pra moça do fórum e falei, olha, pode dar andamento, tá? Eu só saio daqui com meu filho. Não que eu saio naquele dia, porque você não pode sair. Mas assim, quis dizer pra ela que é meu filho e ponto. E aí foi uma semana que eu fui fazendo visitas todo dia. E sábado e domingo foi mais tranquilo. Durante a semana, trabalho. E aí eu consegui sair, não saía para o horário de almoço, e aí eu conseguia sair um pouco mais cedo para poder visitar o Lilo, porque eu não podia chegar lá muito tarde, né? Porque é um bebê, tem rotina de horário. A gente teve essas questões também, de respeitar, tem essa questão de, principalmente se eles são mais novinhos. Independente da idade, você tem que respeitar, porque eles têm uma rotina, né? E tem também, a casa toda tem uma rotina, né? Sim, não só, sim. Criança, daqui a pouco essa criança não vai estar mais aqui, mas as outras seguem uma mesma rotina junto com a criança. Aí eu fui visitá-lo e de uma semana ele veio para casa no dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário? Aniversário. Então esse detalhe a gente não sabia. Não, que foi no dia do seu aniversário. Foi no dia do meu aniversário. Nossa, que presente. E aí, quando eu falo, peça que serás atendido, é tipo isso. E aí que começou a vida de mãe, né? Porque quando eu conheci o Lilo, na sexta-feira que eu conheci, no final de semana, assim, eu ganhei muitas coisas, graças a Deus, muitas pessoas me ajudaram. Eu recebi de doação de coisas, foi um negócio, assim, gigantesco. Eu nunca imaginei. Nunca. Eu precisei comprar pouquíssimas coisas. Aí quando ele chegou em casa, no dia que a gente pega a criança no fórum com uma autorização, né? E aí, no fórum não, perdão, no abrigo, daí você leva a criança até o fórum, aí a juíza faz aquela guarda provisória, né? E aí que eu vim pra casa. Então quando eu cheguei lá no fórum, parei no estacionamento, né? Mãe, tava me achando, toda poderosa. Parei o carro e tal, o moço vai guardar e falou, não, peraí que eu vou pegar meu filho. Aí peguei o carrinho que eu ganhei. Mas quem falou que eu sabia abrir o carrinho? Eu não sabia abrir o carrinho. 10 minutos para abrir o carrinho. Eu não sabia.
puxava, onde eu sacudia, assim, o cara me olhava, como o Lilo já tinha 6 meses, porque eu tinha acabado de fazer 6 meses, tipo, o pessoal olhava e falava assim, nossa, que mulher louca, né? Desse tamanho, a pessoa não sabe nem abrir um carrinho. Ele fala pra mim, porque a Tata, quando a gente... Ele fala, por que você escolheu essa nave espacial? A gente acertou tanto no primeiro carrinho, a gente comprou aqueles carrinhos, parece um guarda-chuva, é só ferrinho e pano, que ele cabe em qualquer lugar. Mas nós ganhamos, porque se dependesse de mim, não ia ser aquele. Mas agora ela comprou um que o carro cabe dentro do carrinho. De tanto tempo de vida da criança. O guarda-chuva você não pode usar, tipo, bebezinho. Não, que eu falei pra ela tem que dormir confortável. Tipo, tem que dormir confortável. Você não é? E aí, ela consegui precisa de espaço. Beleza, consegui abrir e coloquei a criança lá no negócio. Eu não sabia fechar a criança. Então, carregando ele assim, segurando com uma mão e a outra segurando ele assim, ó. Tava assim na rua. Peguei no fórum, ok, passei com a juíza. Que é uma das pessoas que vai falar comigo na live dessa semana, que é a minha, eu falo que ela é minha juíza, né? Minha juíza. E é a pessoa que acompanhou o meu processo todo. E aí, o que é a maternidade solo de verdade, né? Porque assim, entrar com documentação, você passar por tudo aquilo sozinha é uma coisa, como se você é solteira ou se você trabalha fora e você não trabalha com seu companheiro ou sua companheira, é uma vida normal, vamos dizer assim. Não tem nada de, nossa, que diferente. Mas quando você está realmente sozinho dentro de casa, quando você é o único adulto da casa, e por que eu falo isso? Porque não é só uma questão de eu ser solteira, não estar casada ou não ter um companheiro. A questão, eu acho, principal, que deve ser colocado na balança para quem entra num processo de adoção solo, é o fato de que se você não tem uma pessoa que te ajuda, ou se você não mora com seus pais, ou com os tios, ou com irmãos, ou com qualquer uma rede de apoio, né? Se você não tem uma rede de apoio ou uma base que você possa pedir, que é o meu caso, eu não tenho. Eu tenho para, assim, a exceção da exceção da exceção, a vida fica bem pesada. Bem pesada. Então, quando o Lilo chegou, a primeira coisa que eu fiz de errado, que eu acho que estava errado, hoje, olhando para trás, eu acho que estava errado, é que eu pensava que eu tinha que fazer tudo sozinho. Como eu sempre fiz, né? Mas daí tinha 3 cachorrinhos em casa, um dos meus cachorros estava super velhinho, e a cada 15 dias eu tinha que levá-lo no veterinário, ou o Lilo ia comigo. E aí eu cuidava do cachorro, eu tinha que dar remédio para o cachorro, comida especial para o cachorro, cuidar do Murilo, dar banho nele, ele tinha os horários dele, a rotina dele, que eu seguia exatamente como foi a do fórum, ou do abrigo. Contou um segredo. O que a Mora aprontou? Não, é a Peach agora. Tossiu porque ela tá velhinha já, né? Tá doente, então ela tossiu. E aí, agora chega, tá? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter uma sobrecarga gigantesca. Emagreci, até eu voltar de licença maternidade, que eu fiquei 7 meses com ele. Porque eu entrei de licença e a empresa que eu trabalhava era uma empresa cidadã. Então, ela me ofereceu 6 meses de licença. Eu tive licença normal, como qualquer outra mulher que tivesse ficado grávida. Tirei mais 1 mês de férias, por isso que eu fiquei esses 7 meses com ele. Foi excelente. Mas nesse período, nessa coisa de achar que eu tenho que fazer tudo sozinha e tal, eu emagreci. Desculpa só te cortar, Anne. Esse período foi essencial para essa criação de vínculo, né? Foi muito importante. A gente porque fala muito disso. Eu segui a mesma rotina do abrigo, de horários dele, né? Então, aí logo que ele chegou em casa, acho que passou 1 semana, eu fui no pediatra, porque eu não entendia nada de bebê, não entendia nada, gente. E tanto que eu copiei tanto
o abrigo, que até o mesmo piso que eles falaram que tinha no espaço que as crianças ficavam brincando, eu coloquei o tatame e tal, para ele sentir menos, né? Então, no primeiro dia que ele chegou em casa, ele dormiu a noite toda, no bercinho. Eu não dormi nunca mais. Mas essa noite em especial, porque assim, eu acordava para ver se eu estava respirando, né? No dia seguinte, eu fui toda plena no Casa da Água Branca. Vocês conhecem? Lá, me achando, né? Passeando com o filho. E essas pequenas coisas, uma construção de vínculo, né? Uma construção. Não, fala assim. Uma das coisas que me deixava preocupada. Se eu tivesse, vamos supor, uma faxineira em casa, uma pessoa para me ajudar, que não fosse assim da minha família, né? Será que meu filho ia deixar de criar vínculo comigo, ia criar com essa pessoa se eu precisasse sair ao mercado? Eu tinha essas questões, sabe? Na cabeça. Então, acho que isso também me ajudou a me fechar, como se fosse uma bolha, assim. Então, o Lilo tinha os horários dele, quando dava assim. Eu lembro que eu coloquei na minha campainha do carro, eu coloquei um papel assim embaixo da campainha. Não tocar 19 horas. O que o Gá quer? Acabou de acordar, acordou com sede. Na hora que esse daqui, quando acorda, nossa, meu Deus do céu, quando dorme, né? Quando dorme ainda acorda no horário. E aí, eu tinha esse receio dele criar um vínculo, não só comigo, então eu queria muito aquela criação de vínculo. O que aconteceu é que eu fui descobrindo com o Lilo, como eu falei para vocês, o Lilo é o que as pessoas chamam de high needed baby. É um bebê que precisa muito de atenção, muito de contato, muito, muito. Hoje, olhando para trás, eu entendo muita coisa, mas quando eu tava lá, no meio da noite, que ele acordava, tipo, ele dormia por volta das 7h30, tinha toda uma rotininha, dava mamadeira e tal, dormia. Então, tipo, 7h30, no máximo, ele acordava. Quando ele acordava, ele berrava, mas ele berrava de um jeito que eu achava que eu tava tendo uma dor, um piripaque, eu não sabia o que era. E aí, o que eu fui descobrindo com o tempo? Eu comecei a colocar ele para dormir comigo. Mas, assim, acordava lá no meio da noite, eu tava assim, Aí, dormiu, beleza, coloquei no berço. Não para. Ia pra cama, passava assim, 20 minutos, ele acordava, berrava de novo. E aí, eu percebi que quando ele dormia comigo, ele se sentia mais seguro. Né? E foi extremamente importante. Hoje eu sei que foi sem eu perceber, né? Mas eu acho que mãe e pai acaba dando, né? Um instinto. É porque isso deu mais segurança para ele. Então, assim, um bebê, é um menino, para trabalhar, só fica com a minha mãe, com uma moça que ele conhece, ou com o padrinho. E assim, ele só não chora com o padrinho. Com qualquer outras pessoas, se eu tiver que sair, ele pode chorar. Então, ele é minha aprendiz. É a forma dele, é o que ele precisa, é o combustível que ele precisa para ele se sentir seguro. Eu acho que ele ainda sente muito o abandono que ele teve, embora isso não tanto, porque logo ele já foi para casa com 6 meses, tem crianças que ficam anos. Mas é aquilo, cada pessoa é uma pessoa, do mesmo jeito que cada adoção é uma adoção, tudo isso é muito singular, cada criança é uma criança, então ele tem as particularidades dele. E talvez também, se ele tivesse entrado numa família, que fosse uma família grande, que já tivesse mãe, pai e mãe, gente entrando e saindo, talvez é uma qualidade diferente. Sim. E esse vínculo, essa criação de vínculo a gente passou por aqui também, né? Sim. Esses desafios também a gente acaba passando. Isso não tem no manual, né? Isso não tem no livrinho, isso não tem no curso. Porque quando nós conversamos, a gente percebe muito, os pretendentes, eles têm uma visão
Claro, logo quando estou conhecendo o processo, entendendo como funciona, eles acham que se cria vínculo muito mais fácil quando a criança é mais nova do que uma adoção tardia é muito mais difícil. Eu falo que cada idade tem sua particularidade. Como você falou, é muito singular. Né? Cada adoção, cada é muito singular. Então não tem como a gente comparar. Os nossos chegaram com o mesmo tempo de vida, os dois nasceram para nós com 10 meses, mas foram adaptações completamente diferentes. As necessidades, até hoje, são diferentes. São indivíduos, né? Então, e às vezes eu falo, ai meu Deus, parece que eu tô sendo mãe pela primeira vez. Não é possível, a gente já passou por... Assim, mas né? mas aí você fala, aí você se situa na hora, você fala, são duas pessoas diferentes, jamais ia ser igual mesmo, né? Então... Não tem como ser igual, porque vocês dois são duas pessoas diferentes, né? Uhum. Então, somos todos únicos. Então, a gente fala muito isso, não é que uma adoção tardia, uma adoção, seja qual for a adoção, ela é mais difícil, não. Elas têm... Todas têm seus próprios desafios, né? Suas próprias particularidades. Desafios e particularidades. Independente da faixa de idade, realmente, que o seu filho chegue, né? Isso realmente a gente tem que pontuar sempre, tem que ressaltar, porque dessa forma a gente desmistifica bastante coisa, né? A gente quebra bastante tabu quando a gente diz, gente, e principalmente respeitando, né? Então se a pessoa ela entende que ela consegue adotar uma criança mais nova, ok, tudo bem. Se a outra pessoa entende que ela também consegue adotar crianças maiores, adolescentes, então ok também, né? Desde que seja consciente. Desde que a escolha não seja feita apenas por uma questão de, nossa, quanto tempo eu vou ficar aqui na fila esperando. É o famoso atalho, cortar fila, né? Isso não pode existir, porque a gente está falando da vida de uma criança. Sim. E filha é para sempre, né? Uma criança maior, e aí ela chega em casa cheia de passado. Uhum. Com vivências que, no mínimo, foi um abandono. No mínimo. Sim. Carrega muito mais coisa pesada que, às vezes, a gente não ia conseguir carregar. Uhum. Porque criança de 5, 10 anos carrega. Você tem que saber lidar com aquilo, né? Você tem que estar preparado. Porque você disse lá que você estava preparado. Sim. E assim, a gente sabe que tem muita gente preparada. A gente vê bastante adoção acontecendo assim também. Uhum. Então, a gente não está levantando nenhuma bandeira, não. Assim, tem gente realmente que está preparada. Eu falo que a gente levanta a bandeira da adoção consciente e responsável. Seja independente do seu desejo. É verdade. Eu concordo plenamente. E ponto. Uma vez eu fiz um vídeo, não sei se foi no IGTV, ou se eu comentei alguma coisa no Stories, eu não sei. E aí, depois alguém veio me perguntar assim, nossa, aonde que você foi visitar o filho? Me passa o endereço? Eu fiquei assustada. Eu falei, como assim? Primeiro eu fiquei assustada, depois você fica com raiva, depois você fica no seu... Calma, a pessoa só não está entendendo. Uhum. Às vezes, quando termina a habilitação, a pessoa realmente não entende. A pessoa acha que vai entrar na adoção e fala assim, agora você pode ir, agora beleza, você já vai num lugar escolhido. E não é, gente, isso não existe. Você não pode ninguém. Né? Tem uma série de fatores que chega uma criança para você conhecer. Mas você não escolhe, aqui tem 10 crianças, eu sei aquele ali, ou aquele ali. Não é assim. Muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que é assim. Por isso que a gente está aqui para passar informação, né? É por isso que a gente está aqui todo dia. Você sabe que eu fiz essas camisetas, inclusive tem camisetas para vocês aqui separadas. E a primeira camiseta que eu fiz foi a hashtag Adotei. E essa camiseta eu pensei assim, gente, as pessoas vão amar essa. Porque eu ando com a camiseta assim, ó. O negócio só não põe um neon porque eu não tenho. Porque pra mim isso é uma coisa, eu tenho orgulho de ter adotado. E você enfrentou preconceitos, Anne? Você enfrentou preconceitos por adotar e por ser uma adoção solo? Sim, claro. Primeiro porque a questão que eu percebi era assim, se eu tivesse engravidado e o cara, porventura, tivesse me abandonado,
Aí eu ia ser a coitadinha. Ai, coitada. Uhum. Nossa, esse cara é um cafajeste. Nossa, coitado, coitado. Aí não. Eu entrei na adoção sozinha. Meu Deus, você vai criar filho de outra pessoa? Primeira coisa. Aí, depois disso, aí você aprende a responder. Uhum. Fala assim, ai, mas você é ser de luz, né? Você é muito iluminada por passar por tudo isso sozinha. Não, né, gente? É só uma adoção. Não tem nada com iluminação, com anjo da guarda. É só uma pessoa que quer ter a família através da adoção. E depois disso, durante o processo, eu ouvi coisas bem bizarras. Ouvia coisas assim, filho, então engravida, passa pelo processo todo. Fica gorda, pia, não sei o quê, aí tem o filho, aí fica com dor, aí vale a pena. Criança pronta não tá com nada. Ouvi isso, ouvi um outro também falando, quando você faz a escolha do Rio, que você porventura consegue viajar, né? Eu coloquei os estados do Sul, Minas, acho que Espírito Santo e Rio, que eram os mais próximos. Uhum. Aí que eu não ia ter tanta dificuldade se eu precisasse viajar. Peraí, quietinho. Você pode ficar um pouquinho mais quietinho. E aí uma pessoa falou assim, você colocou o Sul, a diferença só é que vai ter olho azul, mas vai ser filho de drogado do mesmo jeito. Uhum. E eu, tá bom. Então, as pessoas não entendem de adoção. Realmente, quem fala essas coisas não sabem o que é a mínima ideia do que esteja. E principalmente pela falta de informação, né? E a falta de informação que traz essa visão errada da adoção, né? Principalmente porque isso aí é um ponto até de crítica, que quando a gente vê o termo adotivo, às vezes a imprensa utiliza de uma forma totalmente incorreta. Eles ainda separam, né? Porque é comum você ver, por exemplo, dizendo que filho adotivo de fulano roubou um banco. Mas ele é filho. Aí você vai, filho biológico de ciclano... Isso não existe, essa matéria de filho biológico. Mas aí quando acontece alguma coisa assim, é o filho adotivo que fez algo errado. Quando a gente lê, a gente fala, meu Deus... Força o adjetivo, senão não precisa do adjetivo. Sim. Então, a partir do momento que finalizou o processo de adoção, ele é meu filho. É filho. Acabou. É ponto final, agora vamos passar para outro texto. Não tem esse biológico, adotivo, não tem, gente, é filho. Filho. Não tem isso. Então, infelizmente, acho que é por isso que a gente está aqui, né? Uhum. É por isso que a gente ainda vai estar aqui muito tempo. Sim. Pessoas ainda se referem dessa forma errada, dessa forma. Às vezes até de maneira pejorativa, né? Sim. E é preconceituosa, porque assim, meu filho não é um filho nem adotado, nem adotivo. Ele é meu filho. Uhum. Ele foi adotado, a adoção aconteceu, tal. Quando ele estava com, acho que quase 3 anos, finalizou o processo, legal, meu filho. Então a guarda provisória, a guarda para fins de adoção, foram 2 anos e pouco, então. O meu demorou pra caramba. Então. O meu demorou muito. Aí, enquanto o seu processo foi rápido, assim, a habilitação foi demorada, a fila foi curta, mas a guarda provisória foi longuíssima, né? Eu via, quando eu escrevi aquela carta, que muita gente fala, aquela carta para futuras mães do coração, me coloquei no lugar dessas mães, dessas futuras mães, porque eu já passei, obviamente, por esse lugar, e eu estava numa espera exatamente daquilo que eu escrevi. Que eu sei o que é quando você vê outras pessoas ganhando seus filhos e você lá esperando, né? E eu passei muito isso em relação ao documento. Por isso que eu falo que a juíza é a minha juíza. Porque, gente, eu não saía do fórum. Tem brincadeira. Eu passava pelo menos 1, 2 vezes por mês lá no fórum. Eu lia lá o processo como estava. Eu tinha que olhar para a juíza, eu tinha que olhar nos olhos dela, porque eu confiava nela. Eu não queria ler, até porque, assim, algumas coisas de termos jurídicos eu não entendo nada. E aí eu ia lá, ela parava tudo que ela estava fazendo, ela me recebia com todo carinho,
Eu falava, ai, doutora, será que vai sair? Será que não vai sair? Será que isso? Será que aquilo? E o Ministério Público, a Defensoria, né, no caso, que ele até então, eu não sei se essa parte da lei mudou, mas eles tinham que recorrer, eles eram obrigados a defender a família extensa, a defender a genitora. Então, embora ela nunca tenha aparecido, ninguém nem sabe onde ela estava. Aqui isso faz parte do protocolo, né? Faz parte do processo. Até que eu entendesse isso, que era uma coisa assim, que era como se fosse de olho fechado, uma máquina, né? Um processo mecanizado. Até que um dia ela sentou e falou assim, Anne, é assim com todo mundo, é assim. Aí eu me soltei. Aí eu fiquei ali, beleza, tudo bem. Mas mesmo assim eu ia lá visitar o vô. É porque a gente fica com medo, como a gente ainda não tá com a guarda definitiva, a gente fica com medo de alguma coisa dar errada no caminho, né? Eu não tinha muito esse medo, Wagner. Sabe uma coisa que me irritava? Era a questão do sobrenome. Ora, a gente já tivesse a questão do nome social, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na prática é diferente. Na prática é diferente. Você leva ele no médico, aí chega lá, fulano de tal. Minha senhora, eu já falei que o nome dele é tal. Nas escolas eu nunca tive problema. O nome dele vai ser esse, eu quero que ele seja chamado disso, beleza? Ah, beleza. Você falar que não é beleza também, não vai estudar aqui, mas assim, entre médico, hospital, ele foi um bebê muito doentinho, teve tudo possível e imaginário. Aí no hospital chamava por outro nome. Então isso é uma coisa que acaba... como é que se fala? Você quer que seu filho tenha o seu nome, né? E cansa, gente. Então esse meu processo foi bem longo. Mas o dia foi muito engraçado, que eu tava nessa daí de, não sei o que e tal. E como a doutora sabia? Eu posso só te interromper, só para deixar claro para quem está assistindo, que no caso, se os nossos filhos ainda não estão destituídos, o processo de adoção só é finalizado quando essa destituição acontece. Aí nós recebemos a nova sentença. Mesmo. Então isso é como você mesma falou, vai variar. Não tem como a gente prever que a guarda para fim de adoção vai durar 6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio. Depende, porque assim, por exemplo, depende muito. O Lino não estava destituído. Mas tem crianças que estão abrigadas que já estão destituídas. Que às vezes a genitora teve o neném e falou, eu não quero. Então aí o processo dessas pessoas vai ser mais rápido. E nesse sentido, assim. Um ponto importante, pelo menos, foi do nosso fórum, que a gente teve essa preocupação, né? Porque como eles não estavam, os dois não estavam destituídos. Mas o juiz foi bem claro, falou, quando a gente direciona uma criança, quando a gente encontra uma família para essa criança, é quase 100% de certeza que não vai dar nada errado. Não posso atestar com 100% de certeza, mas é quase 100%. A gente não vai causar um novo trauma para essa criança. Lá na minha comarca também foi uma coisa que me informaram, que elas nunca tiveram nenhum caso antes do meu, né, antes de eu chegar ali, que eu falei, nossa, mas e se acontecer alguma coisa? Não, nunca aconteceu. E nós trabalhamos para que isso nunca aconteça. Né? Coisa bem importante, é legal explicar para as pessoas, né? As pessoas não terem esse medo. Eu tinha mais essa questão da documentação que eu queria. E pelo menos assim, nos nossos dois, com as crianças, o Farão deixou isso muito bem claro pra gente. Lógico, no do Gabriel, como a gente ainda não tinha, a gente estava conhecendo, entendendo como esse mundo todo funcionava, a gente toma aquele susto. Mas espera aí, como funciona, como não funciona? E no da Tata, como a gente já tá por dentro, já foi mais tranquilo. Então tá bom, a gente sabe, a gente entende, é só uma questão de tempo e faz parte do processo, não tem como pular. Infelizmente não tem como pular essa etapa, né? Vocês sentiram que teve diferença nos dois processos em relação ao processo mesmo, a coisa burocrática, vamos dizer assim? O principal foi que nós não tínhamos que participar de grupos de... No do Gabriel não era obrigatório participar em grupos de apoio, nem se falava em grupos de apoio, porque a gente tá falando de 2006.
né? Nem, eu acho. Nem se falava, nem existia grupo de apoio. Então, e no da Tata já sim, né? Já a gente teve que participar de 3 reuniões, só assim podia entrar com o processo. E a gente falou, mas pra quê? A gente já tem um filho, a gente conhece. Mas a gente viu a importância, realmente, a gente viu o quanto é importante para os pretendentes participarem. E o que mudou bastante, questão de documentação foi praticamente os mesmos documentos. E os prazos que foram bem menores agora, não sei. Sim. Porque... Enquanto do Gabriel foram 9 meses para se habilitar, no da Tata a gente se habilitou em 5. Foi muito mais rápido, o processo foi muito mais. Então isso a gente sentiu diferença sim. E na transparência das informações também, porque nesse já estava tudo informatizado, a gente com senha para consultar o processo. Eu do Gabriel era aquilo, ou vai lá no fórum, bater na porta e falar o que está acontecendo. Aí ele chega com o calhamaço do... Ia lá no arquivo, naqueles milhares de arquivos, encontrava e ficava folhando na sua frente. Ah, tá assim. Então, que nem a guarda para fim de adoção do Gabriel foi 1 ano e meio. A da Tata foram 6 meses. Olha que rápido. Então... Mas uma mudança também na lei, não teve? Sim, que os prazos têm que ser menores, tem que ser cumprido em menos tempo. Mas ainda a gente ainda tem essa questão, por mais que tenha todo esse tempo, esses prazos para serem cumpridos, tem a questão que a gente falou da demanda e do número de profissionais para atender essa demanda, né? Mas o serviço público em geral, né, a situação tá assim. Acho que por enquanto é uma coisa que a gente não consegue correr com isso, porque precisa de mais profissionais, ponto final. Sim. Vão tratar? Acho que não. Mas mesmo assim a gente consegue, eu acho, fazer a nossa parte, a gente consegue. Eu acho que já teve uma melhora, eu espero que tenha mais coisa acontecendo. Eu nunca fui de levantar uma bandeira ou outra do tipo, eu sou... Como teve aquela vez que teve aquele desfile das crianças. Dá licença, filho. É engraçado, né? Eu não sou de levantar a bandeira nem que foi bom, nem que foi ruim. Eu acho que a gente precisa fazer noção, ponto. Pode ser que o meu ponto de vista como mãe, como paulistana, que vive numa cidade que tem acesso a tudo, tenha a minha opinião. Mas a pessoa que vive no norte do Brasil, que não tem acesso, que mal assiste... Então, as cidades que não tem nem grupo de apoio. Então, como que essas pessoas vão fazer, entendeu? Então, a gente está no país com realidades completamente diferentes nessa questão do processo. Então, nós recebemos e-mail dos pretendentes que vão fazer o curso dali 7, 8 meses, 1 ano, para aí sim se habilitar. Então, tem toda essa espera e nisso a habilitação vai levar mais de 1 ano e meio. E aí você fala assim, às vezes na cidade não tem. Mas tem uma cidade próxima, mas eles colocam online. Mas tem muita gente que não tem um celular, gente. E tem uma capacidade de dados que consiga... E mal a pessoa consegue de aplicativo, de WhatsApp. Então, é um país que tem muito diferentes. Então, eu acho que assim, é muito fácil eu sentar aqui na minha casa, independente da minha história de vida, se foi fácil, e eu falar uma coisa que a pessoa que está em outro estado, você vai falar, tá, mas isso não se aplica a mim. Por isso que ele falou, cada história é uma história. Eu acho que a gente não tem que julgar nenhum processo, eu acho que a gente tem que dar todo mundo a mão para todo mundo. E eu falava para a Pri, Pri do céu, o marido tá me dando um trabalho, socorro, não sei o que, me ajuda, eu preciso conversar com alguém. Conversava com ela me contava pelo que ela passou com a Isa, que a Isa já chegou um pouco maior. E me dava um alívio, né? Um alívio como mãe. Eu queria falar com uma outra mãe, independente se... ou não. Às vezes a gente só quer dar a mão para alguém, né? A gente só quer uma palavra de consolo, a gente só quer ouvir a história de alguém que está passando o mesmo que a gente. Sim. mesmo que o mesmo seja diferente, né? Porque dentro da adoção tem muitas vertentes, né? A gente tem muita coisa acontecendo.
É isso mesmo. E pra gente, assim, indo pro nosso finalzinho, assim, porque se deixar aqui a gente consegue falar por horas. Até amanhã. Mas assim, a gente vai continuar falando por horas nas nossas redes sociais, né? E com muitas outras pessoas. Sim. E assim, tem algum ponto que você acha importante para mostrar para essas pessoas que querem também ser mãe solo, pai solo, e dizendo alguma mensagem para elas assim, para não digo incentivá-las, para mostrar que é possível e dizer que elas não estão sozinhas nesse barco, que existem tantas outras pessoas que também estão querendo ser pai, ser mãe, sendo solo, sem necessariamente ter um companheiro ou uma companheira. Eu acho que o principal para ser mãe ou pai solo é você se conhecer. O autoconhecimento, eu acho que ele é assim. Eu acho que na adoção em geral, eu acho que principalmente é quando você está sozinho, e quando a sua decisão é aquela, vamos supor, eu escolho uma escola para o meu filho e daqui 6 meses eu falo, errei. É a minha escolha. Então, eu coloquei aquela escolha errada, entre aspas, porque eu acho que pai e mãe não erra, né? Porque você está tentando ao máximo acertar. Sim. Mas tá, são duas opiniões, são duas pessoas com pontos de vista diferentes que trazem, né, essa informação para. Mas é totalmente possível seguir solo. Eu acho que o autoconhecimento, como eu estava falando, ele vai te dar base para você fazer boas escolhas e para você não escolher de acordo com a grama do vizinho. Minha amiga falou não sei o quê, mas às vezes aquilo não tem a ver com seus valores, aquilo não tem com a família com que você foi criada, com o jeito que você foi criado. Então, eu falo para todo mundo, você quer adotar? Então, você já faz terapia, já faz algum grupo de apoio de alguma coisa? Porque isso é muito principal. A gente conhecer, ainda mais nos dias de hoje, vivendo o que a gente está vivendo, a gente precisa se conhecer. E esse autoconhecimento te faz um pai e uma mãe solo muito mais preparado. Fantástico. É isso aí. Porque a gente não consegue dizer melhor. Porque isso é o seu dia a dia. Você passou por isso, é uma experiência que você vivenciou e vivencia, né? Então, realmente, o seu relato, ele soma muito nessa nossa história, nessa nossa jornada, nessa missão que a gente tem de passar informação sobre adoção, né? E as pessoas, lógico, elas vão querer saber mais um pouquinho. E como que elas te encontram por aí? A gente vai deixar seus links aqui também na descrição do vídeo. Mas como que as pessoas te encontram? Eu já vou falar, mas eu só queria comentar uma coisinha antes que eu lembrei. Tem muita gente que me vê, né? Quando eu divido um pouco do meu dia a dia, eu não sou uma pessoa que divide muito a vida particular, mas às vezes eu divido e aí chega no final do dia, falei, fiz isso, fiz aquilo, tal. A pessoa fala, nossa, eu não sei como você conseguiu. Gente, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente faz. Não tem nada que impeça. Então, assim, quando há alguns anos atrás eu me propus a ser mãe, e eu ia ser mãe solo, e eu sou solo. Hoje eu posso, agora com a quarentena não, mas assim, eu posso ter de vez em quando uma pessoa para me ajudar na minha casa, com as coisas da casa. Mas, se essa pessoa não tá, eu vou cruzar o braço, esperar as coisas acontecerem. Não, a gente faz acontecer. Somos essas pessoas. Então, ninguém aqui é melhor que ninguém. Sim. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que um casal, nem sou melhor que aquela outra mãe que muitas vezes pega a condução às 5 horas da manhã, 4 conduções, e ninguém está colocando os olhos nela. Eu acho que essas pessoas também precisam do nosso olhar carinhoso. Eu só queria dizer isso antes que eu me esquecesse. Somos todos normais, né? Sim. Somos todos normais. Eu escrevo no Vamos Falar de Adoção, lá no Instagram. Eu também sou fotógrafa especialista em adoção, que eu fotografo adoção desde 2015. Isso, a gente tinha esquecido de falar. Foi o que me ajudou no meu processo de adoção, eu não comentando, mas foi o que me ajudou a lidar com a minha ansiedade, porque aí eu saía para fotografar e aí o tempo passava e eu não percebia. 2, 3, está passando. Então também se a pessoa tiver um hobby, fazer alguma coisa por ela, ajuda esse tempo a passar de uma forma. Sim, com certeza. E a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, super honrado.
dessa participação. E a gente se encontra por aí. Né? Vamos esperar essa loucura passar para a gente poder organizar outro evento junto. Com certeza. Né? Outro piquenique. Outro piquenique. Você está comigo ainda, não se esqueça. Tem razão. Agora que você falou, eu lembrei. E ela já vai para a mesa, né? Porque consegue se encontrar. Sim, sim. Mas muito obrigado pela sua participação. Se cuidem aí. Beijo no Lilo. Beijo nas crianças. E a gente vai se falando. Pode deixar. Beijo tá dado.